Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como as Edson dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera, estamos ao vivo, estamos online. Ó, aqui no meu 7h32, para não deixar mentir. Estamos ao vivaço, né, Renan? Hoje a gente vai dar a sequência ao estudo da trigonometria, cara. A gente já trabalhou um pouco de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Hoje a gente vai mudar, a gente vai avançar para o ciclo ou círculo trigonométrico, tá? O que acontece nessa aula, o Renan é muito meu parceiro, ele vai entender. O ciclo, gente, ele não cai no Enem, tá? Mas calma, não sai da aula. Uma aula que a gente vai ter no futuro é a aula de funções trigonométricas, tá? As funções trigonométricas caem todo ano no Enem. E se você não entender o ciclo trigonométrico, você não vai entender as funções trigonométricas. Então, o que eu estou te falando? É muito comum, cara, pô, eu estou no meu 8º ano de Pro-Enem. É muito comum o camarada não assistir a aula de ciclo. Ah, o Vitor falou que não cai no Enem. Tá? E aí ele volta para a aula de funções trigonométricas, ele não entende nada, 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 nada. Então, assim, hoje a gente vai criar um embasamento para que na aula de funções trigonométricas vocês consigam acompanhar com muita clareza, tá? Eu acho que hoje também a gente consegue tirar um pouco dessa coisa de ciclo trigonométrico é impossível. Não é, gente, não é, tá? Uma coisa que a gente faz antes de começar o estudo é entender que existe uma nova unidade, tá? Essa nova unidade para ângulo a gente chama de radiano. Quem é aqui do Rio de Janeiro, eu moro no Rio, né? Quem mora no Rio de Janeiro, além de fazer a prova do Enem, faz também a prova da UERJ, né? A UERJ ela tem uma prova que acontece em junho, que se chama Primeiro Exame de Qualificação. No primeiro exame de qualificação, apareceu uma questão que falava sobre radiano, uma questão tranquila, mas falava, tá? Então é muito importante saber, tá? Como é que você vai entender o que é radiano? Com essa conversão aqui, ó. Pi radianos é o mesmo que 180 graus. A partir disso, eu vou resolver tanto a letra A como a letra B desse exemplo com uma regrinha de 3. Tá? O que eu circulei ali em azulzinho? Eu circulei a ideia de que pi radiano é equivalente ao ângulo de 180 graus. Beleza? O que a gente quer na letra A? A gente quer pegar um ângulo, olha lá na letra A, de 120 graus e descobrir qual é o valor dele, x, em radianos, tá bom? É uma regrinha de 3.
simples e direta, né, gente? Simples, porque só são duas grandezas, e direta, porque se eu aumentar o valor do ângulo em grau, eu aumento em radiano, tá? Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada, eu vou ter 180 graus vezes x, é uma multiplicação, é igual a 120 graus vezes π. Beleza. Vou aproveitar o fato de que está multiplicando e eu já vou dar uma simplificada aqui, ó. Corta um zero, corta um zero. Beleza. Gente, reparem que esse 18 aqui, ele está multiplicando, não está? Se ele está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado, dividindo, tá? Então, o x vai ser o 12π dividido por 18. O que eu vou fazer, gente? Eu vou simplificar aqui. Tanto em cima como embaixo, obviamente pelo mesmo número, tá, gente? Eu vou simplificar isso aí por 6, tá bom? E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão. 12π dividir por 6 vai dar 2π. 18 dividir por 6 vai dar 3. 2π sobre 3 radianos, tá? A verdade, gente, é que a gente, com o tempo, a gente nem escreve mais o radiano. A gente bota só o ângulo 2π sobre 3. Tá bom? Vamos fazer aqui agora a letra B, gente. Lembrando, você aprendeu agora há pouco comigo que o ângulo de π radiano é equivalente ao ângulo de 180 graus. Na letra B, eu quero saber o seguinte, ó. E o ângulo de 3π sobre 5 radiano? Ele é equivalente a qual ângulo em graus? Novamente, uma regra de 3 simples, só duas grandezas, e direta, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. X vezes π é igual a 180 vezes 3π sobre 5, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é, ao perceber que está multiplicando, eu vou cortar o π dos dois lados. Beleza. Vai sobrar isso aqui, ó. Segunda coisinha que eu vou fazer. Eu vou pegar 180 e vou dividir por 5, tá, gente? 180 dividido por 5 vai dar 36. Só que esse 36 ainda está multiplicado por 3 aqui, que sobrou, né? Então, 36 por 3 vai dar 108 graus. Tá bom? Nessa letra B, que você está passando o radiano para grau, existe uma outra maneira de fazer, tá? Another way. Isso, gente, esse another way, ele serve para você passar do radiano para o grau, tá? Eu quero pegar o ângulo de 3π sobre 5 e colocar em radiano. Beleza, ó. 3π é 3 vezes π. Isso está dividido por 5. E aí, gente, a minha pergunta é o seguinte. Você entendeu quem a gente pode colocar no lugar de π radianos? A gente pode colocar 180 graus, não pode? E aí, ó, deixa eu repetir o 3, porque vai aparecer aqui, ó,
uma continha que você já fez ali agora há pouco. 180 dividido por 5, né? Então, novamente, 3 vezes 36, 108 graus. Belezura? Quem quiser, tira um print aí, tá? Mas assim, vocês têm que estar ambientados com a ideia do radiano, tá bom? Agora vamos lá. Vamos entender como localizar os ângulos no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Repara, ó. Ah, não gostei de vermelho, não. Deixa eu apagar. Repara, queridos. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Deixa eu marcar aqui. O mais importante é você entender o seguinte: o teu quociente foi 5. O que significa isso? Que a gente deu 5 voltas completas. Mas pensa comigo, você não começou daqui, ó. Depois de 5 voltas completas, você girou, 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 você vai voltar para cá, não vai? Beleza. Só que além de dar essas 5 voltas completas, eu ando 100 graus. Então, assim, gente, o que é dar 5 voltas e girar mais 100? Quando eu dou 5 voltas, é a mesma coisa que nada. Eu fico parado, né? Porque eu volto ao mesmo local. Então, girar 5 vezes e andar mais 100, angularmente falando, é o mesmo que andar 100. E o 100, gente, vocês vão concordar comigo que ele está, ó, um pouquinho depois do 90, né? Aqui assim. Aqui está o ângulo 100. Então, o que acontece? O 1900 não é igual a 100, mas ele vai cair ali no mesmo lugar que o 100, que é um ângulo do segundo quadrante. Muita gente erra as questões de função trigonométrica porque não consegue achar, primeiro, esse ângulo em radiano é quanto em grau? Segundo, onde que esse ângulo está no círculo? Acabei de te ensinar. Faz essa jogadinha aí que você vai matar com certeza. Outra informação importantíssima do ciclo ou círculo trigonométrico. Gente, não é um círculo. Qual que é a principal medida do círculo? Raio. Essa medida, Renan, muito americana. O raio. O raio mede uma unidade de comprimento. Isso, gente, é sempre, tá? Não importa qual é o tamanho do ciclo que você esteja desenhando. O ciclo trigonométrico sempre tem raio 1. Tira o print aí, por favor. Fernanda Moura. Prof, o pi sempre vale 180 graus? Sempre. Pi radiano, ele é um sinônimo para 180 graus, tá bom? Vamos à próxima. Seno. Seno. A gente vai fazer o uso desse slide aqui 2 vezes, tá? Na verdade, eu acho que vai caber tudo aqui. Mas vamos lá. Agora, nesse momento, nós estamos preocupados só com o seno.
Beleza? Você já deve ter ouvido falar um macetezinho que o professor falava isso no colégio. Gente, a gente tem dois eixos. Tá vendo que esse eixo aqui que eu marquei agora está em pé? Quando eu estou em pé, eu estou sem sono. Então, o seno, ele está muito conectado com o eixo Y, com o eixo vertical. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você nunca se fez. Uma pergunta tão tranquila, mas a gente não se faz. Que é o seguinte: o que a gente mede no eixo Y? Aí, o eixo Y é o eixo vertical. O que você mede no eixo vertical? Pensa assim: um ponto qualquer, vou pegar exemplo aqui. Ele tem o y igual a 1. Outro ponto tem o y igual a 3. Ah, se o primeiro ponto tem y igual a 1, é porque ele está na altura 1. Se outro ponto tem a altura 3, é que ele está na altura 3, ele está mais alto. Exatamente isso. O eixo vertical mede o quanto para cima ou o quanto para baixo você está. Tá? O eixo vertical, gente, é justamente para você contrapor a ideia de estar para cima ou de estar para baixo. Então, aqui, eu vou te trazer a primeira informação. Você consegue me dizer quais são os dois quadrantes que estão para cima? Quais são os dois quadrantes que estão para cima, gente? São o primeiro e o segundo. São o primeiro e o segundo? Se os dois quadrantes que estão para cima são o primeiro e o segundo, no primeiro e no segundo quadrante, o seno vai ser positivo. E quais são os quadrantes que estão para baixo? O terceiro e o quarto. Você não tem que decorar esse mais, menos, menos. Você tem que entender. O que está para cima é positivo. O que está para baixo é negativo. Tá? Então, vamos entender o seno de 120. Primeira coisa a fazer é localizar o 120, né? Ele está mais ou menos aqui, ó. 120 graus. Bom, eu quero saber qual que é a altura que ele está, ó. Você concorda, ó? Que se eu ligar para o eixo Y, eu sei qual que é a altura dele? Ó, essa linha amarela, tá vendo? Tá me dizendo qual que é o seno de 120. Pelo menos eu estou visualizando, tá? Mas antes de fazer esse exemplo, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá? Eu chamo com meus alunos aqui do presencial no Rio de pique trigonometria. Eu falo o ângulo e os alunos têm que me falar o seno. Eu vou colocar em radiano para vocês se apegarem à ideia, tá? A gente vai devagarinho. Lembrando, gente, quando a gente quando a gente que é o seno de um ângulo, a gente quer saber a altura que esse ângulo tá. Beleza? Vicente Dutra. Boa noite, professor Vitor. Sobre o valor do raio, é 1, mas ele varia de 1 para menos 1? Não, Vicente, você está confundindo duas informações. O raio é imutável. O raio é uma medida. O raio não pode ser menos 1. Os valores de seno e de cosseno, sim, variam entre menos 1 e 1. Já vi isso agora, inclusive. Foi bom tu perguntar isso agora. Tá? Gente, o que é o seno de um ângulo? É saber o quanto que ele está para cima, o quanto que ele está para baixo. Tá?
Ângulo zero. Aí o cara fala assim, Vitor, o ângulo zero tá aqui, ó. Tá lá na direita. Beleza, mas eu não estou preocupado com direita e esquerda. Estou preocupado se está em cima ou se está embaixo, não é isso? Me responde aí, esse ponto aqui está para cima ou está para baixo? Nenhum nem outro, né? Ele não está nem para cima e nem para baixo, ele está exatamente sobre o eixo. Se ele não está nem para cima e nem para baixo, ele não vai ser nem positivo e nem negativo. E na matemática, qual que é um número que não é nem negativo nem positivo? É o zero. O seno de zero é zero. Ó, tá vendo aqui o 90 graus? 90 graus em radiano vai se apegando a isso, tá? Qualquer coisa faz a regrinha de 3. 90 graus em radiano é π sobre 2. Então, π sobre 2. 90 graus. Onde é que estão 90 graus? Ah, Vitor, tá lá em cima. Verdade. Tá lá em cima. Se ele tá lá em cima, ele tá no ponto mais alto. Não é isso? Então ele vai ter o maior seno possível. E o maior seno possível, Vicente, é o raio. É um raio de uma unidade, esse raio está para cima. Por isso que o seno de 90 vale 1. Tá bom? Quando a gente fala no ângulo de 180 graus, ou de π radiano, a gente está falando desse ponto aqui, que está lá na esquerda. Ah, Vitor, mas na esquerda é negativo. Não estou preocupado com esquerda. Eu tenho que pensar se esse ponto está para cima ou para baixo. No caso desse ponto aqui do 180, gente, ele não está nem para cima nem para baixo. Se ele não está nem para cima e nem para baixo, ele não é nem positivo e nem negativo. Ele também vai ser zero. Aí, Vicente, presta atenção agora, ó. 270 graus, ó. O 270 em radiano é 3π sobre 2. Beleza? Ele é um ponto que está lá embaixo. É o menor seno possível. Ele está quanto para baixo? Ele está um raio para baixo, tá vendo? Está um raio. Lembra que o raio vale 1? O raio sempre vale 1. Só que nesse caso, esse raio está apontando para baixo. É como esse raio está apontando para baixo, ele é uma unidade negativa. Por isso que é menos 1. Beleza? E quando a gente completa uma volta, 360 graus ou 2π radiano, a gente chega de novo a esse ponto que não está nem para cima, nem para baixo, nem positivo, nem negativo, zero. Eu não sei se você vai lembrar, você aprendeu isso no primeiro ano no colégio. Você ficava decorando. Zero, um, zero, menos um, zero. E o decoreba vai te fazer errar. Entenda, para cima positivo, para baixo negativo, mas estou te devendo. Quanto vale o seno de 120 graus? Beleza? Já até marquei o 120 aqui, lembra? Aqui o ângulo de 120. Como ele está num ponto para cima, eu já sei que é positivo, né? Qual que é a maldade? Eu sempre tenho que voltar para o primeiro quadrante, gente. Então, vocês estão vendo essa linhazinha tracejada? Eu vou continuar com ela, tá? E ó, eu percebo que eu tenho um ângulo do primeiro quadrante que ele está na mesma altura do 120, não tá? É um ângulo aqui do primeiro quadrante. Então, ó, qual que é a noção? Quando eu calculo o seno de 120, eu descubro em que altura que ele está. Existe um ângulo do primeiro quadrante que está na mesma altura que 120. Que ângulo é esse? Agora você vai lembrar daquele seu tio que joga sinuca. Vamos achar qual que é a medida desse ângulo aqui, ó. O que eu posso te falar é que esse ângulo ele é igual a esse aqui. Lembra que quando você joga a, a bola na parede, né, ela bate e volta com o mesmo ângulo. Pensa só. Aqui eu tenho 120.
Aqui eu tenho 180. Quanto que eu andei dos 120 até os 180? Você sabe. Eu andei 60 graus. Então, se na esquerda é 60, na direita também é 60. Então, esse ângulo aqui, gente, é o ângulo de 60 graus. Então, os 60 e os 120, eles apresentam a mesma altura. O que significa isso? Se eles têm a mesma altura, a altura para a gente na trigonometria é seno. Eles têm o mesmo seno. Se eles têm o mesmo seno, a gente chega à conclusão de que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60. Aí tu vai lembrar da musiquinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Volta lá, põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de... Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. 120 vai ter a mesma ideia. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer devagarinho, com calma, senão a gente vai errar. Tá bom? Tira o teu print. Vamos para o próximo quadro aqui. Não é seno aqui não, gente. Agora é cosseno. Vamos consertar? Pronto, ninguém viu. Cosseno no ciclo trigonométrico. Lembra da historinha que teu professor falava? Ah, quando eu estou em pé, eu estou sem sono. Quando eu estou deitado, eu estou com sono. Então agora a nossa ideia é o eixo X. Agora a nossa ideia é o eixo horizontal. O que o eixo horizontal faz? Ele confronta a direita e a esquerda. Não é política, não. Não vai me xingar, não, hein, caceta. O que está para a direita e o que está para a esquerda. Aí eu vou te perguntar já o seguinte: quais quadrantes estão do lado direito? Lembra dos quadrantes? Os quadrantes que estão do lado direito são o primeiro e o quarto. Então, são quadrantes com cossenos positivos. E os quadrantes para a esquerda são o segundo e o terceiro. Eles têm cossenos negativos, tá? Então, a gente vai parar de se preocupar se está lá em cima ou lá embaixo. Agora, se está para a direita ou para a esquerda, tá? Então, a gente vai montar a mesma tabelinha que a gente fez com o seno, tá? Eu vou falar para a gente aqui os ângulos para a gente falar os cossenos. Vamos lá, ó. Ângulo e cosseno. Então, se eu for fazer outro exemplo de seno, eu não faço cosseno. Entendeu? Esse que é o problema. Vai ficar apertado. Vamos fazer um exemplo de cosseno para a gente poder ter os dois, tá? Vamos lá. Ângulo zero. Tá aqui, não tá? Localizou o ângulo zero? Ih, Vitor, não tá nem para cima nem para baixo. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado se eu estou para a direita ou para a esquerda. Ih, Vitor, tá lá para a direita, hein? É o maior cosseno possível. É um raio para a tua direita. Concorda? E o raio, você sabe que vale 1. Beleza? Ângulo de
90 graus. E tá lá em cima. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o quê? Se está para a direita ou se está para a esquerda, não é isso? O 90 graus, gente, onde que ele está? Ele está aqui, ó. Ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Se ele não está nem para a direita nem para a esquerda, ele não é nem positivo nem negativo. Ele é zero. Ok? 180 graus. Pi radiano. E tá lá na esquerda, tá lá na esquerda. É o menor cosseno possível. Eu também tenho um raio, só que para a esquerda. Um raio para a esquerda significa uma unidade para a esquerda, menos um. 270 graus. Vitor, 270 tá lá embaixo. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com direita e esquerda. E esse ponto aqui, ó, tá nem para a direita, nem para a esquerda. Nem positivo, nem negativo. Zero. Finalmente, 360, o ponto mais à direita possível. O maior cosseno possível, que é um raio que mede 1. Beleza? Dito isso, vamos para o nosso exemplo de 225 graus, cosseno, né? Onde é que está o 225 graus? Acho que eu achei, está aqui, né, gente? Está bem no meio aqui do terceiro quadrante. Está aqui, ó. Repara que é um ângulo que está para a esquerda. Se eu levar para o eixo dos cossenos, eu vou ver o quanto ele está para a esquerda. Tá vendo aqui, ó? Esse é o cosseno de 225. O que você tem que fazer? Você tem que levar essa figura para o primeiro quadrante, ó. Ui, levei. Tá vendo, ó? Tem um ponto do primeiro quadrante. No primeiro quadrante é tudo positivo, tá, gente? Tem um ponto no primeiro quadrante que tem um cosseno que eu não vou falar que é igual, tá, gente? Eu não posso falar que é igual. Eu até posso falar que esse pedacinho azul e esse pedacinho amarelo são do mesmo tamanho. Eu só não posso falar que eles são iguais, porque um tá para a direita e outro tá para a esquerda. Pô, Vitor, mas que ângulo é esse? Pô, é o mesmo que esse aqui, ó. Pô, Vitor, mas como é que eu vou saber para fazer esse ângulo? Calma, calma que você consegue. Me fala quanto que você anda do 180 até o 225. Ah, Vitor, do 180 até o 225, basta fazer a diferença. Eu ando 45 graus, beleza, beleza. Então, aquele ângulo lá do primeiro quadrante também é 45. Tá ok? E aí vai acontecer o seguinte: o cosseno de 225 e o cosseno de 45, eles têm o mesmo tamanho. Só que um está para a direita e outro está para a esquerda. Tá? Se um está para a direita e outro está para a esquerda, se eu fizer isso aqui, eu estou errando. Eles não são iguais. Um é positivo, o outro é negativo. Então, assim, o cosseno de 225 ele vai ser igual ao cosseno de 45, porém com o sinal trocado. E aí você tem que se lembrar da tabelinha, né? Ó, repetiu menos. Quanto é que vale o cosseno de 45? Lembra? Ficou ruim isso aqui, deixa eu apagar. Foi.
Cosseno de 45, você lembra quanto é que vale? Raiz de 2 sobre 2. Só que, pô, tem um menos na frente, né? É menos raiz de 2 sobre 2. É trabalhoso, tá, gente? Tem que fazer com muito carinho, muita atenção. Tá? Vou fazer rapidinho uma questão aqui, Renan. Considerando o círculo... Ei, mais um exemplo seno. Pronto, resolvido. Eu quero o seno de 8π sobre 3. Vamos embora? Primeira coisa, ó. Vamos calcular em graus. O que é 8π sobre 3? 8π sobre 3. Isso é 8 vezes. O π é 180. Eu vou dividir por 3, né? Tranquilão. Vou fazer, gente, essa conta aqui primeiro. Vamos embora? 180 dividido por 3. Então, 8 vezes 180 por 3 é 60 graus. Beleza? Então, eu vou ter 8 vezes 60, 480 graus, que é mais que uma volta. Ele é uma volta que é 360 mais quanto? Mais 120. Então, esse ângulo, gente, ele não é igual a 120, mas ele cai no mesmo lugar. Será que eu consigo? Aqui não dá, não. Vamos fazer, então, uma noção trigonométrica disso. Ó, de novo, hein, gente? Eixo horizontal, eixo vertical. 120 graus. Eu quero o seno, levei para o eixo vertical. Belezura. Aqui está o que eu quero. Beleza? Pô, Vitor, mas eu não sei quanto é que vai. Vamos levar esse cara para o primeiro quadrante, ó. Continue a linha. Tem um ângulo do primeiro quadrante, está na mesma altura, né? Gente, seno é altura. Que ângulo é esse? Bem tranquilo. Tu lembra que aqui, ó, a gente tem um ângulo de 180 graus? A minha pergunta é, quanto é que vale esse ângulo aqui? Que vai do 120 até o 180? 60 graus. Então, ó, o ângulo que me interessa do primeiro quadrante é 60 graus. Eu estou te provando que esse 60 graus, tá aqui, ó, tá na mesma altura que o 120. Se o 120 está na mesma altura que o 60, é porque eles têm o mesmo seno. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Você lembra que o seno de 60 vale a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vai marcar o quê, gente? Letra C. Tira o printzinho. Beleza, meu povo? Maravilha. Ó, treina. Chato pra caramba, não sei o que é. Mas treina, faz muitas questões que eu tenho certeza que aos pouquinhos vocês vão se ambientar com isso, tá bom? Eu sei que é chato, mas não tem jeito. Vai ser importante para a próxima matéria, tá bom? Muito bom estar com vocês. Que a semana seja muito abençoada, de muito estudo. Até
Neste ano, economize o dinheiro perdido em tarifas. Seja cliente Nubank, tenha conta gratuita e cartão de crédito sem anuidade. Pensando bem, você organiza suas finanças com o Nu. Peça seu Nubank. Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.